Abra sua Bíblia junto comigo. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso 50, 51 e 52. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, porque o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, e nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra venha, Senhor, penetrar o íntimo dos nossos corações, e que o Teu nome, Senhor, mais uma vez seja glorificado, e seja feito tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aguça nossa mente, Pai amado, traz a revelação, Pai amado, vindo do alto dos céus. Senhor, traz aquilo, Senhor, que é do momento, para esse momento, para essa igreja, para essas pessoas que aqui estão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amados, José aprendeu a vencer as dificuldades. Nós encontramos muitas pessoas, se tem uma profissão hoje que está dando muito dinheiro, é saber ser um bom ouvinte, ou seja, um psicólogo. Eles ganham muito por horas para ouvir as pessoas, e o que eles ouvem de tantas coisas, pessoas presas ao passado, que muitas vezes esse passado gera um trauma, gera até mesmo enfermidades físicas. E quantas pessoas que chegam ali, que eles também não dão conta de trazer a cura. Mas Deus, Ele que conhece a nossa vida, o Deus que se preocupa conosco, e até mesmo usando o apóstolo Paulo para escrever em uma das suas cartas, dizendo o seguinte: esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Não quer dizer, amado, que eu devo esquecer todas as coisas, porque tem coisas que nós estamos lembrando a cada momento. Você lembra o dia que você conheceu a tua linda esposa? Você lembra o dia que você realizou o seu sonho? Você lembra de coisas maravilhosas que você quer que nunca se apague? Você quer logo de manhã estar pensando nisso. Mas existem coisas na tua vida que, se você pudesse apagar, você apagaria. E a todo momento que você lembra disso, você sofre, você chora, e mais uma vez você se sente mal. Você percebeu que muitas das vezes, na hora que você está no momento feliz, de repente vem aquele pensamento, vem novamente aquele passado, para te deixar triste, derrubado? Isso é coisa do nosso inimigo. Porque Deus, olha o que Ele diz com respeito aos nossos pecados, e podemos colocar aqui esses passados também que nos traz tantas dores. Ele diz assim, que pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Que nessa noite você tome essa palavra desse versículo e separe a cada passado que te traz dor, que te traz tristeza. Você pega todo esse passado e lança no mar do esquecimento. Eu quero dizer para você que, se eu falar para você que você vai dar uma amnésia, que você vai esquecer disso, é impossível. Mas eu quero dizer para você que Jesus, a cruz de Cristo é do tamanho do teu passado que você não quer lembrar, e Ele vai estar em cima e nunca mais vai te causar dores. Você é liberto. Mas como que eu sei que esse passado, eu sou liberto desse passado?
quando você lembra e até mesmo fala, tem condição de falar, sem sentir nenhum remorso, nenhuma mágoa, nada, mas você sente uma paz no seu coração. Vocês observaram que a pastora Fernanda, vários lances da palavra, ela começou a falar com respeito do passado dela, que quando era jovem, o seu próprio pai havia violentado, abusado, e ela lembrava com amor que o pai ligou, conversou, e hoje ela ama o pai. Ou seja, a cruz de Cristo foi do tamanho do seu passado. E como essas nós encontramos aqui, eu escolhi esse personagem bíblico, José, que ele tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada, uma pessoa que não queria ter família, uma pessoa que não queria nem lembrar dos seus irmãos, porque havia mais 11 irmãos, 12 irmãos com a sua irmã. Seria ele que não queria nem lembrar de mais nada, de tanto sofrimento, de tantas coisas que ele passou. Então eu escolhi exatamente isso, e gostaria de intitular esta palavra: como ser liberto do passado. Quantos aqui, amado, gostaria de ser liberto de alguma área do teu passado? Levanta a sua mão, seja sincero mesmo. É isso, a sinceridade nossa, amado, vai levar a humildade diante do Senhor, e o Senhor que é conhecedor. Às vezes eu não conheço, as pessoas que estão ao teu lado não conhecem o teu passado, tem coisa que é só você e Deus, mas Deus sabe, porque a Bíblia diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, conhece o meu assentar e o meu levantar, e de longe esquadrinha os meus pensamentos, as palavras nem chegou nos meus lábios, mas o Senhor conhece todas. Então o Senhor conhece o seu passado também, principalmente esse que você quer esquecer. E José, amados, um menino formoso, inteligente, um futuro brilhante, sonhador, começou a ter sonhos, e os seus irmãos começaram a chamar de sonhador, e os seus irmãos passaram a ser assassino de sonhos. Resumindo a história, os seus irmãos lançaram numa cisterna, num poço, e ali tiraram novamente e venderam ele como escravo para os mercadores, para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam ele no Egito como escravo. Potifar comprou, trabalhou anos como escravo, foi acusado de estar tentando ter um caso com a sua patroa, foi preso, levado a uma prisão, apanhou, sofreu, foi mal alimentado. Ele podia dizer o seguinte, quando se falasse de Deus: Deus me abandonou, me prometeu alguma coisa na minha vida, que eu seria um governador, alguma gente importante, e onde eu estou nessa prisão, tudo dá errado na minha vida. Tinha ou não tinha para ser dessa forma? Mas ele conhecia quem é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele conhecia o Deus do seu pai. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus, o nosso Deus conhece o teu passado. E o que José fez para ser uma pessoa diferente? Eu conheço o pastor, tem um nome bonito, Glênio Fonseca Paranaguá. Hoje ele está com seus 73 anos, pastor da primeira igreja batista em Londrina, há 40 anos como pastor dessa igreja em Londrina. E ele também é psicólogo, escritor de vários livros. E ele dá o seu testemunho falando por que ele quis ser psicólogo. Porque ele tinha 6 anos de idade
quando ele foi violentado por um tio dele. E ele cresceu com esse trauma. E ele não conseguia tirar. E tentava uma coisa, tentava o outro. E falou assim: nem mesmo a psicologia que eu quis para fazer, para me libertar, para me ajudar outras pessoas, não conseguiu. Somente o dia que eu entendi a cruz de Cristo, que foi do tamanho daquele passado, eu fui liberto. E toda pessoa que é liberto, ele tem liberdade de falar do seu passado, não sente nada. A pessoa, quando ele ainda tem certas dificuldades para falar do seu passado, ainda ele tem que ser liberto. Ele não conseguiu a libertação dele. E José, Deus começou a mudar a sua vida, o seu cativeiro. Ele passou naquele momento a interpretar os sonhos, chegou a ser governador, encontrou uma mulher para se casar, escolhida a dedo para ele. E aí, amados, nasceram-lhe 2 filhos, e através desses 2 filhos, do nome desses 2 filhos, que José nos revela e nos mostra que ele havia esquecido o passado, que ele era uma outra pessoa. Presta atenção, através dos nomes dos seus filhos, mostra que foi liberto do passado. Seu filho primogênito, mais velho, como chama? Como é que ele colocou o nome? Manassés. Manassés significa esquecimento. O versículo 51 mostra o significado do nome, é esquecimento. Então ao primogênito chamou Manassés, pois Deus disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ele não estava dizendo esquecendo da família dele, mas do sofrimento, o que causou os seus irmãos. Nascendo o filho, ele estava dizendo: eu sou uma pessoa livre, eu não lembro mais, eu já perdoei. Manassés é o meu esquecimento. Cada momento que ele olhava para o seu filho desde pequeno, ele dizia assim: eu esqueci a minha vida de escravidão, eu esqueci o que os meus irmãos fizeram para mim, eu esqueci a raiva, o ódio que os meus irmãos tinham comigo, eu esqueci tudo isso. Como é bom a gente olhar para alguma coisa e nos traz lembrança, como ele colocou o nome exatamente disso. Ele estava mostrando ali que a sua libertação, ele estava mostrando ali que ele estava livre agora do seu passado. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus é o mesmo Deus de José, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e Ele conhece a tua vida, e quem sabe nessa noite marcou esse encontro exclusivo com você, esse encontro pessoal com você, para ajudar, para te tirar, e você vai sair daqui olhando e criando, e Deus colocando para você uma Manassés na tua vida, dizendo assim: é meu esquecimento, eu esqueci, eu perdoo, eu não quero mais lembrar, porque eu sou uma pessoa livre de todas essas coisas que me atrapalham. Você percebeu que as pessoas que vivem presas ao passado, eles têm uma aparência muitas vezes triste, são nervosas, tem hora que são irritantes, tem dia que fica procurando alguém para brigar. É igual aquele italiano livre, alegre, saiu para a rua, encontrou uma pessoa que estava presa ao passado, doido para brigar, e diz assim: ô amigo meu. O rapaz já falou assim: o quê? Você está me chamando de corno? Não, amigo meu. Não, me chamou de gato, gato mio, gato bebe leite, leite é da vaca, vaca é chifruda, você está me chamando de corno, vamos brigar. Essas pessoas. Eu te dou 1 minuto para você rir, pode rir. Ria. Com certeza você já conhece pessoas desse jeito. Pessoas que vivem presas ao passado.
Você já viu, conhece pessoas que eles sofreram, passaram por algum trauma no serviço, em algum trabalho, no casamento, na família, na infância, e ele parece que não quer saber de mais nada que se relacione àquilo. Tem pessoas porque sofreu alguma decepção com o nome de uma pessoa. Cada dia que você fala, encontra alguém com esse nome, você já associa, meu Deus do céu, misericórdia, esse nome. Mas da forma que Deus libertou José, e ele colocou o nome do seu filho Manassés, o teu esquecimento é hoje. Todo esse inimigo que começa a fazer você lembrar do passado, te acusar, nessa noite ele já está derrotado, e o Senhor vai lançar no mar do esquecimento, amados. Se José ficasse pensando no passado, não conseguiria ir adiante. As pessoas que fiquem lembrando do passado, desse passado triste, amado, eles não conseguem ir adiante. Eles ficam na vida batinando, eles não prosperam em área nenhuma, eles não crescem em área nenhuma, porque eles estão presos nesse passado. E muitos, eles carregam esse peso desse passado, a ponto até de criar uma vingança, o que ele puder encontrar e fazer. Ele passa a ser, a partir desse momento, um instrumento do inimigo, porque vingança não parte de Deus. Devemos nos libertar do passado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você quer ser novo na tua vida? Então vamos dizer o seguinte: na hora de dizer as coisas velhas, vamos falar assim, as coisas passadas, amém? Vamos dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mesmo que foi uma redundância aí, de passado e passado, mas é para enfatizar mesmo. O Senhor Jesus Cristo sempre fazia. Você observa que quando ele disse assim para Lázaro: Lázaro, sai para fora, no nosso português seria um erro. Se está saindo de algum lugar, mas ele enfatizava essa verdade: Lázaro, sai para fora, sai. Então o José, ele conseguiu essa libertação. Temos que renovar a nossa mente, amado. Quantos que precisam de uma renovação de mente? Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2: se não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é fazer uma reforma, é tirar, e só Deus pode tirar esse peso do passado. Acreditar que Deus pode fazer novas todas as coisas. Você crê nisso? Deus pode fazer novas todas as coisas. Diga para essa pessoa que está ao seu lado que Deus pode fazer coisas novas. Presta atenção, ó. Nova todas as coisas, inclusive isso que você está pensando. Nova todas as coisas. Nova todas as coisas. Até fazer uma nova todas as coisas. Nova tudo. Ele diz todas as coisas. Para confirmar isso que eu estou dizendo, Apocalipse capítulo 21, capítulo 21, verso 5, a parte B do versículo diz assim: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que faço novas todas as coisas. Ele está dizendo para você, amado: eis que faço nova todas as coisas, e são verdadeiras essas palavras. Você pode experimentar, você já experimentou isso, que Ele apagou, Ele libertou, e você é livre. O seu segundo filho, Ele colocou o nome Efraim, que significa
duplamente frutífero. Duplamente frutífero. Com o nome do seu filho Efraim, José estava profetizando: chegou o tempo de realizar os sonhos de Deus na minha vida, na sua vida. Chegou o tempo do Senhor concretizar. Eu sou duplamente honrado, duplamente frutífero. Foi isso que ele quis dizer. A vida de José havia prosperado grandemente depois que interpretou os sonhos de Faraó. A vida dele mudou. Amado, quantas pessoas, amado, que nós vemos que era preso ao passado, tinha tantas coisas que você conhece, eles conheceram Jesus, colocou a vida, eles mudou. Ele tem um outro sorriso, ele tem outra vida, a situação dele mudou, porque agora o Efraim de Deus apareceu. Você é duplamente honrado, duplamente frutífero, porque chegou o tempo de Deus cumprir os projetos dele na sua vida. Chegou o tempo de Deus mudar a tua situação, mudar o seu cativeiro. Chegou o tempo de você viver uma vida feliz. Chegou o tempo de você ser o verdadeiro filho de Deus e desfrutar do melhor de Deus na tua vida. Amém, amados? Você quer esse tempo na tua vida? Toma posse. Profetiza para o teu irmão e diga: chegou o teu tempo. Chegou o teu tempo. Se a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, chegou o tempo. Chegou o tempo de você ser feliz. Chegou o tempo de você ser feliz. Amados, algo que o Espírito Santo está me inquietando, mas eu vou falar. Eu dei umas voltas, mas o Espírito Santo falou assim: você não falou. Várias pessoas aqui dentro, o seu passado está preso com casamento frustrados, mas é a noite que o Senhor preparou para você esquecer esse passado. E muitas das vezes você diz, olha bem, você diz: eu não quero, porque eu sei que vai dar errado. Como é que você sabe se vai dar errado? Se é Deus que está preparando. Porventura o que vem de Deus é errado e ruim? Não. E essa questão se bota na cabeça que tudo vai ser a mesma coisa. E até mesmo diz assim: homem é toda a mesma coisa. Será que é mesmo? O homem não transformado vai ser a mesma coisa, mas o homem transformado por Senhor Jesus Cristo é outra coisa. Homem segundo o coração de Deus. Amém? Posso ouvir um amém dos homens de Deus? Posso ouvir um amém das mulheres que são casadas com homens de Deus? Pronto. Então não diga uma coisa que você diz assim: eu não quero saber disso. Mas lá no fundo você quer. Você quer ser feliz, não quer ser feliz? Sim ou não? Quer ser feliz? E nós vemos que a Bíblia diz que tem pessoas que não são aptas para o casamento, mas a maioria diz assim, a palavra do Senhor diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, e serão ambos uma só carne. Vai se completar, feliz. Esse dia nós estávamos conversando com a minha esposa, essa semana. Nós estamos juntos somando com o namoro, noivado, 31 anos. 29 anos já de casado. E se nós falássemos assim: vamos casar, agora é você mesmo. E quase todos os dias nós renovamos os votos de casamento. Você quer casar comigo? Sim. E aí, muitas das vezes, nós chegamos muitas vezes, quando às vezes você vê assim, nós chegarmos um com o outro assim, sem palavra nenhuma, e bater aliança um na outra, nós estamos dizendo, nós estamos casando. São coisas nossas. Mas isso é o que Deus preparou. Se vocês querem saber e ter um exemplo, olha por irmão Nadir e irmã Denise, 50 anos de casado. Dalberto, 39 anos. Eu quero dizer para você, o que eu estou falando aqui
Vocês viram que eu comecei a falar do passado, não toquei nisso, e o Espírito Santo me cutucou para me falar. E ai de mim se eu não falar a respeito disso. Que pessoa precisa ser curado disso. Como que eu vou ser curado? Aquele é passado. Você se tornou um homem ou uma mulher de Deus, e nós andamos segundo o coração, a vontade do Senhor, amém? Então você diz: Senhor, prepare, eu quero ser feliz, eu quero ter uma família, eu quero ter uma esposa, um esposo, assim, dessa forma, Senhor. E Deus vai te dar segundo aquilo que você crê. Deus não pode fazer nova todas as coisas? Olha o que Deus fez. Abraão mandou o seu servo e disse assim: vai lá, Eliezer, vai na terra dos meus parentes, e lá você escolha, Deus vai preparar e traga uma esposa para o meu filho Isaque. E ele novamente prometeu, ele fez prova de Deus, mas trouxe exatamente algo que preencheu o coração de Isaque. Não deixa que essas frustrações que você passou venha te roubar a tua verdadeira felicidade. Porque muitas das vezes esse sorriso estampado, forçado, muitas vezes não é o mesmo que está dentro do teu coração. E Deus conhece a tua vida e quer mudar. O teu Efraim chegou. Você vai ser realizado todos os seus sonhos e projetos. Chegou o tempo de realizar os sonhos de Deus na sua vida. A vida de José havia prosperado grandemente depois de ter interpretado os sonhos de Faraó. Faraó deu o seu próprio anel para ele. Olha que as coisas mudaram agora. O próprio anel de Faraó ele deu para José. Havia fome em toda a região, menos no Egito. Por quê? Porque ali havia um homem liberto do passado, havia um homem livre, um homem agora que era segundo o coração de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus quer libertar e fazer de você um homem ou mulher de Deus. Aonde você estiver, todo ao seu redor prosperará. Aonde você estiver, haverá paz, alegria. Aonde você chegar, as pessoas vão ver estampado nos seus olhos, no seu sorriso, que você é uma pessoa feliz, liberto do passado e prosseguindo para o futuro que Deus tem preparado para você. Você toma posse disso? Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Isaías 61:7. Olha o que Deus diz para você. Marca isso, depois se quiser ler na sua casa, você leia. Eu vou ler para você agora, olha bem. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla honra, em lugar do opróbrio, exultarei na vossa porção. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. O que é perpétua alegria? Constante alegria. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer que você seja alegre e constante. Você pode pensar assim: mas tem momentos na nossa vida que nós choramos, estamos tristes. Mas aqui dentro, nós não dependemos de circunstâncias para ser feliz. Nós somos felizes por completo porque nós temos a alegria que é o próprio Senhor Jesus. Que a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Portanto, nós somos felizes. Independente de circunstância, nós somos felizes. Agora, amados, a palavra do Senhor também nos diz a bênção de Jacó. Você observou que muitas das vezes você encontra na Bíblia o pai abençoando os filhos? Você observou que quando Isaque já estava velho, não enxergando, foi enganado pelo seu filho Jacó, e ele abençoou, sou eu, e abençoou com toda sorte de bênçãos. Quando chegou Esaú, ele não pôde mudar a bênção e disse para ele como seria o seu futuro. E agora, amado, agora Jacó já está de idade, morando lá no Egito. Chegou o momento que mandaram um recado para José, diz que o nosso pai está partindo, e ele vem com os dois filhos, e apresenta para o pai. E chega naquele momento, ele coloca Manassés à direita de Jacó e Efraim à sua esquerda, e Jacó faz isso aqui, ó.
pai, não é assim. O mais velho está à sua direita e o mais novo está à sua esquerda. Não, é assim. Por quê? Agora você vai entender, amado, o que Deus está querendo, amado, nisso. Porque Manassés era o esquecimento e Efraim era a dupla honra. Prosperou, liberto do passado. E olha a bênção que Jacó dá ao seu filho em Gênesis 48:20. Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim. Ou seja, Deus te faça duplamente frutífero. E como Manassés, esquecimento. Olha o que Deus quis dizer: quer que você esqueça do passado, seja como Efraim, duplamente frutífero, duplamente honrado. E como Manassés, esqueça o passado. É o que Deus está dizendo para nós. Ele está levantando as suas mãos e abençoando, dizendo para você esquecer o passado e seja como Efraim, duplamente próspero, duplamente honrado, duplamente frutífero. Esta foi a bênção de Jacó sobre os seus filhos. Agora você entendeu por que ele virou as mãos, abençoou o mais novo com a primeira bênção principal? Porque Deus não quer que você seja preso ao passado. Amado, tanto assim que Deus joga no esquecimento os nossos erros e pecado. O ser humano que gosta de estar lembrando, faz questão muitas vezes de se encontrar com você e começar a lembrar do teu passado. Quantas pessoas, amado, que já pensou, quem sabe aqui, falou: eu vou mudar de cidade para um lugar que ninguém me conheça, e lá eu vou começar uma nova vida. Eu pergunto para você: o teu passado vai ficar aqui em Guaíra? Ou o teu passado vai com você? Vai com você. As pessoas não te conhecem, mas o passado está com você. Você precisa ser livre. E as próprias pessoas que viram José na prisão, que viram ele sendo açoitado, humilhado, agora vê ele com o anel do faraó, sendo o segundo no reino do Egito, sendo um instrumento na mão de Deus, tendo família e sendo honrado e sendo próspero. O que essas pessoas vão dizer? Realmente Deus está com ele. Realmente ele não está preso ao passado. Isso Deus quer fazer na tua vida. E é isso que eu quero abençoar a tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu te louvo, eu te agradeço e glorifico o teu nome, porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Quero te agradecer pelos milagres, pela libertação que o Senhor tem feito nessa noite. Quero te agradecer pelas vitórias e a dupla honra que o Senhor começou a dar aos seus filhos e filhas, Pai. Senhor, que cada família aqui tenha uma semana abençoada, guardada, protegida, que os teus anjos acampe à direita e à esquerda, que o inimigo não arme laço, e se armar seja desfeito, Pai amado, e que a tua palavra venha se cumprir na vida deles, Pai amado, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, que vive e reina em cada coração, e o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua família, e abençoe o seu irmão em nome de Jesus.